Founder-led growth é um movimento que começou a ganhar força agora no Brasil, principalmente nesses últimos tempos, mas que ele já existe há muito tempo e é feijão com arroz. Isso aqui nada mais é, sabe do quê? De você botar a cara a tapa, botar a cara no sol, como diz o pessoal aí nos ditados, e ser o rosto da tua marca. É toda uma trajetória, é todo um desenvolver para que você, de fato, não tenha mais o quê? A vergonha de aparecer e entenda e tenha clareza que quando você aparece, a probabilidade de você ter mais resultados é maior. Então, bora lá. A primeira parte da nossa aula de hoje diz respeito aqui ao nosso cenário atual da contabilidade, que eu sempre preciso contextualizar, porque a nossa audiência é rotativa. Tem pessoas como a Fernanda, como o Isaac, a Simone, o próprio David, que estão aqui em várias aulas, mas tem pessoas que às vezes pegam uma aula aqui, outra ali, então uma aula ou outra você pode perder um conteúdo, então por isso que eu sempre trago essa questão do contexto para que a gente possa iniciar. E sobre o contexto, qual que é o cenário atual que a gente tem na contabilidade? Vocês sabem muito bem, o nosso mercado, o mercado da contabilidade está cada vez mais competitivo, os serviços em si estão cada vez mais parecidos. Se eu fosse olhar aqui para vocês hoje e falar, cara, qual que é a diferença de eu contratar o serviço do Isaac para o Jorge, ou contratar o serviço da Fernanda para a Simone? Tem muita semelhança entre os serviços. Claro, você vai tentar trazer ali o teu diferencial, vai tentar trazer ali o que faz diferente no teu escritório, mas ainda assim é um leque muito parecido. E, ao mesmo tempo, existe uma pressão sobre o preço. Como assim uma pressão sobre o preço? Muitas vezes você olha para o teu produto, para o teu serviço, e você pensa assim, nossa, eu preciso abaixar o preço, porque eu não estou fechando venda, porque toda vez que eu mostro o preço, apresento o preço numa proposta, a pessoa pula fora. E eu acredito que o meu problema seja preço. Então você começa a pensar cada vez mais, eu vou cobrar mais barato, eu tenho que cobrar mais barato, porém o seu custo de produção só aumenta. A cada dia você contrata uma ferramenta nova para a tua equipe, para o teu time, que muitas vezes você nem mesmo você utiliza, tem conhecimento completo da ferramenta, o teu time que usa, você acaba nem monitorando para ver se eles estão fazendo 100%, mas o teu custo de produção sempre aumenta. Porém, o seu preço cada vez mais cai. E é justamente sobre isso, ou sobre como mudar esse jogo, que eu preparei o conteúdo de hoje. Além do que, tem esse outro cenário que eu comentei, que é o quê? O cliente hoje está cada vez mais desconfiado. Quantos de vocês não tiveram, pelo menos nesse último ano aí, um cliente falando assim, por que você não me colocou no lucro real? Eu quero ir para o lucro real. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Por quê? Hoje, existe um movimento de informação sobre contabilidade e também sobre desinformação sobre contabilidade muito grande no nosso mercado, em que pessoas pegam e trazem pontos, muitas vezes, sem uma clareza ou sem uma profundidade de nicho específica, e faz com que você olhe para o conteúdo e fale assim, poxa, eu preciso disso, é isso que eu preciso, vou falar com o meu contador. E aí o contador pega e fala assim, não, meu filho, não é assim que funciona. Isso tem acontecido muito, principalmente vindo de advogados e vindo também de alguns outros contadores, principalmente que produzem conteúdo. E é por isso que você precisa virar essa chave da produção de conteúdo e principalmente do aparecer. Sobre essa primeira parte, fez sentido? Conseguiram compreender? Além do que, estamos num cenário da verdade nua e crua, que é, hoje em dia, a contabilidade se tornou um commodity. A confiança em si virou cada vez mais um diferencial. E agora, e justamente, presta atenção nessa questão, nessa frase aqui, a confiança virou diferencial. Se eu nunca te vi, como que eu vou confiar em você? Eu não vou. Eu preciso te ver. E eu não preciso te ver uma vez só, não. Eu preciso te ver repetidas vezes para que eu possa, de fato, confiar em você. E é sobre essa construção que a gente vai falar hoje. Mas o segredo, algum dos pilares do nosso conteúdo de hoje já começa aqui, na confiança. Para que você possa vencer esse mal, que é o mal de ser visto como commodity. Seguindo. Segundo passo que a gente tem aqui, o erro do modelo tradicional. Qual que é o erro do modelo tradicional? Primeira coisa, a gente tem um cenário em que você tem que delegar tudo. Então você delega, por exemplo, você delega o teu marketing, você delega as tuas vendas, você delega a tua comunicação. E aí, eu coloquei delega, mas na verdade não é delegar, é delargar. Existem pessoas, existem contadores, empresários, talvez você que está na aula de hoje não passe por isso, graças a Deus. Mas tem pessoas que
pensam que vão contratar uma agência, vão contratar um profissional interno, resolveu a vida. Não terei mais problemas. Pelo contrário, a agência e o profissional que você contratar, seja um profissional interno, uma agência, ou seja lá o que você fizer, mas que tenha ali uma pessoa cuidando do teu marketing, das tuas vendas, da tua comunicação, você é o pilar central. Você é quem vai definir e alinhar a rota junto com esse profissional ou junto com essa agência. Você precisa sentar com ele lado a lado para definir a tua estratégia, independente do produto que foi contratado. Porque é necessário que você tenha um objetivo. Contratei o site. Qual o objetivo desse meu site? É ter uma presença digital e ser encontrado na minha região? Contratei um Instagram. Qual que é o objetivo desse meu Instagram? É gerar visibilidade? É mostrar movimento? É ser uma vitrine do meu escritório? Mas é necessário que você tenha essa clareza e esteja andando lado a lado com o teu profissional interno ou com a agência para que você possa avançar. Nas vendas, a mesma coisa. Tem contador, tem empresário que acha que vai contratar um vendedor e vai pensar assim, ele que se vire. Ele que vai lá vender, bater de porta a porta, correr atrás das empresas, ele que pega lista e começa a prospectar. Não é assim que funciona. Até porque essa pessoa, muitas vezes, não vai ter conhecimento de contabilidade. Quem tem o conhecimento e domina a contabilidade é você. Então, antes mesmo de pensar em contratar um vendedor e ter uma equipe de vendas é importante. Se você sonha em crescer, já deixo aqui para você um ponto importante, comece a projetar para que você tenha uma equipe de vendas interna, mas não de uma hora para outra. Você precisa primeiro você dominar vendas, você primeiro precisa ser você o vendedor da tua marca, e aí, com base nisso, dominando todos os playbooks, sabendo jogar em todas as posições de venda, que é SDR, BDR, Closer, Farmer, aí sim você contrata as pessoas para a tua equipe para que você possa saber como cobrar e de fato cobrar. Senão você vai ser enrolado por essa pessoa. Então, antes mesmo de pensar em tudo isso, você precisa analisar que você não pode delargar. Você tem que estar ali, monitorando, acompanhando e estar junto. E principalmente fazer como você está fazendo aqui hoje, que é o quê? Consumindo conteúdos ricos que vão de fato ajudar em todo o teu conhecimento para que você possa, de fato, tomar decisões mais assertivas para a tua empresa contábil. Porque senão, você só vai delargar e aí o resultado a gente já sabe qual é. Escritório sem rosto. Quantos de vocês que estão aqui na aula de hoje, a gente está, acredito eu, que em 17, 18 pessoas, se eu não estiver enganado, já produziu pelo menos um vídeo para o YouTube do escritório. Um vídeo para o YouTube. Juliana tá aí. Juliana sempre posta vídeo. Gosto muito dos vídeos dela, inclusive. Sempre falo. Quem mais? Mais alguém? Comenta aí no chat, levanta a mão, dá um sinal de fumaça. Olha lá. O David fez um pro YouTube, David. Pode repetir que tipo de vídeo? Vídeo pro YouTube. Você fazer um vídeo seu falando sobre o seu escritório, falando sobre o teu serviço no YouTube. Já fez algum? Ainda não. YouTube não. E aí que tá o ponto. Olha só, olha a diferença. Aqui já tá uma virada de chave para você que está acompanhando essa aula de hoje. Um dos canais que todo contador deveria investir e não investe é o YouTube. Porque o Reels, ele é muito bom, o Instagram ele é muito bom, e eu amo. Eu produzo muito conteúdo para lá, tanto para DPG, quanto para minha marca pessoal, para a Marta. É importante. Porém, o YouTube é onde está o ouro. Por que o YouTube é onde está o ouro? Porque no YouTube, um conteúdo que você postar hoje, ele pode perdurar, a depender do conteúdo, por anos. Tem gente que produziu conteúdo em 2020, na época da pandemia, e até hoje o conteúdo rende. A Elianai tá aqui, olha só que sorte. A Elianai tá aqui, ela produz conteúdo já há muito tempo, tem conteúdo dela que há muito tempo já rende. Mas ela contratou uma IA, ela contratou uma outra pessoa. Não, ela foi lá e ela deu a cara. E o segredo, ou um dos segredos, um dos pontos que fez com que ela tenha o resultado que ela tem hoje, bem como também a Juliana, que está aqui, eu acredito que já esteja até colhendo resultados, na hora de gravar o conteúdo, ela não para e fica lendo o roteiro, só falando. Não, ela entende o roteiro e fala o conteúdo do jeito que ela fala, igual está fazendo aqui. Eu não tenho nenhum roteiro. A única coisa que me guia na aula de hoje é justamente esse mapa mental que eu fiz. Então, hoje, se você olhar para o meu cenário que estou trazendo esse conteúdo, você pode analisar, esse conteúdo é um conteúdo que ir para o YouTube. Logo, se eu estou fazendo um conteúdo que pode ir para o YouTube usando o mapa mental, o que te impede de criar um mapa mental sobre um tema que você domine e falar sobre o assunto no YouTube? Talvez só você saber que poderia fazer isso.
e falar do seu jeito. É sobre isso. Além do que, essa questão do rosto, o que acontece? Ah, Isaac, mas eu tenho vergonha. Ah, Isaac, mas eu sou tímido. Eu combato a questão da vergonha e da timidez de duas formas, porque eu também era. Primeiro, na própria Bíblia, para quem é cristão, já diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, eu já coloco isso na minha mente sempre quando vem, sou tímido. Não, não sou. E sobre a questão da vergonha, como que eu lido com isso? Cara, vergonha não paga boleto. O que paga boleto é produção de conteúdo e ser mais visto. Se eu entendo que o mais visto vence o melhor, e se eu sei do quão eu sou bom, e eu acredito que você também que está aqui assistindo essa aula é muito bom, investiu muito no teu estudo, investiu muito no teu desenvolvimento, no teu escritório, você investe nas melhores plataformas, nas melhores ferramentas para o teu time, você é bom, o teu escritório é bom, só que as pessoas precisam saber o quão bom você é. E como elas vão saber disso? Através do teu posicionamento. E posicionamento não é só sobre botar uma roupa bonita e ir para a internet. Não. É sobre você ir lá e produzir conteúdo sobre o que as pessoas precisam, sobre algo que seja útil. E você sabe muito bem o que é útil. Site frio e institucional. Poxa, no teu site você pode botar tua foto, teu rosto. Gera muito mais pessoalidade, muito mais proximidade. Então, a dica, um conselho, Isaac, não tenho foto profissional. Hoje até existem soluções que tem gente que usa foto de IA. Mas foto de IA como? Banco de ensaio de IA. Tem uma pessoa que eu conheço, que é o Alex de Paula, que é nosso sócio aqui, é o fundador da DPG. O cara é gênio em fazer ensaio de IA. Tem fotos que ele faz na IA que você nem acredita que foi na IA que ele fez. Mas ele faz. São as soluções. São os meios que você encontra para fazer aquilo que precisa ser feito. E qual é o resultado de tudo isso que eu acabei de citar? Se você não faz isso, você gera muito pouca conexão, porque as pessoas não se conectam com quem não aparece, as pessoas não se conectam com quem fica lendo o roteiro todo travado, e calma, se você no começo lê roteiro travado, fica em paz, faz parte, mas é prática, é habilidade. Tem pessoas que nascem com o talento e com o dom, e tá tudo bem, mas tem pessoas que desenvolvem isso. E esse desenvolver é como na academia, é repetição, é todo dia, é prática, é querer, é o quanto você quer de fato isso, é o quanto você quer o resultado final. E, é claro, se você não faz tudo isso, os clientes ficam cada vez mais sensíveis a preço, porque ele entra naquela seara que a gente sempre fala, ele não viu o valor. O valor está justamente nisso, em como você se posiciona. E o posicionamento está em tudo isso que eu acabei de falar, a sua presença, a sua cara. Tá fazendo sentido o que eu estou trazendo até aqui? Vocês estão conseguindo compreender ou está muito longe? Comentem aí, porque eu preciso saber, porque eu preciso que o conteúdo de hoje seja útil para ti. Seja algo que você consiga aplicar e colher resultados, colher frutos. Perfeito. O que é o crescimento liderado pelo contador de fato? Começa pelo dono. Ele aparece, ele ensina, ele explica e ele orienta. Pensa comigo, é mais fácil você comprar de uma pessoa que ensina ou de uma pessoa que não faz nada? De uma pessoa que ensina. Porque a pessoa que ensina, você fala assim, cara, se ela é tão boa ensinando, por que não confiar no serviço dela? Se ela me ensinou isso, talvez ela possa me ajudar com mais coisas. Você cresce na autoridade. Quantos de vocês... A gente falou lá atrás sobre o princípio da confiança. Que confiança é algo importante. Se eu ensino, eu não gero mais confiança? Então, esse é o olhar que você precisa ter e esse é o cuidado. O dono aparecer, ensinar e explicar. Pergunto para você. Quantos de vocês fazem reunião com o cliente de você todo dia ou pelo menos uma vez por semana com o cliente? Responde aqui no chat. Eu faço ou eu não faço? Eu preciso saber. Só o Isaac faz reunião? Ninguém mais faz? Deixa eu ver. Ó, o Leandro não faz. A Juliana faz. Todo mês, não. Na sua reunião, você aparece, obviamente. Você ensina alguma coisa para o teu cliente? Na reunião? Você explica para ele alguma coisa que ele precisa fazer? Você orienta ele? Se você já faz tudo isso, o segredo do teu conteúdo já começa por aqui. De uma reunião, muitas vezes, já sai o conteúdo daquilo que você pode ensinar e trazer para o teu cliente ou para o teu público.
no Instagram, no YouTube, no TikTok. Que se eu perguntar aqui para vocês hoje, quantos de vocês já produzem conteúdo para o TikTok? Se tiver 2 pessoas aqui, eu acho que é muito. E eu consumo muito TikTok. A Marta consome muito TikTok. O empresário, de modo geral, cada vez mais está consumindo muito conteúdo no TikTok. É um conteúdo voltado aqui à busca. Bem como o YouTube. Seguindo, então você já viu que de uma reunião, muitas vezes, você já faz esse processo, agora se você fazer esse processo no teu dia a dia, criar essa rotina, de pegar teu celular muitas vezes e falar, o cliente acabou de tirar dúvida com você sobre financeiro. Gente, acabei de sair de uma reunião aqui, nessa reunião o cliente me trouxe o seguinte problema, ele tinha uma empresa que passava pela seguinte situação, ele estava com um faturamento, ou ele estava com muita dificuldade de caixa, essa empresa lá não tinha saúde financeira, todo mês ele tinha dificuldade para pagar conta, chegava o quinto dia útil, ele não tinha dinheiro, muitas vezes, no caixa para pagar funcionário. O que eu orientei a ele? Eu fiz toda uma análise e percebi que muitos dos recebíveis dele, ou seja, o dinheiro que entrava do serviço que ele prestava para as empresas que são clientes dele, estavam sempre longe da data de pagamento. Longe da data que ele precisava fazer o pagamento dos funcionários. O que eu trouxe para ele de primeira orientação? Todo um reajuste desse pagamento que as pessoas deveriam fazer para ele. Segundo passo, foi entender qual dia que estava saindo o dinheiro da conta dele. Por quê? Esse dinheiro estava saindo todo o dinheiro no mesmo dia. Todo o dinheiro. Ou seja, ele pagava o funcionário, ele pagava o fornecedor, e isso gerava muito prejuízo para ele. Por que gerava prejuízo? Porque o dinheiro saía de uma vez e ele não tinha inteligência financeira. E o terceiro passo? Bom, o terceiro passo, clica aqui para você saber mais. Pronto. É um conteúdo que você ensina para o teu cliente numa reunião, você pode transformar num conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok. E você fala sobre isso que eu acabei de falar com o seu cliente, não fala? O segredo é, saiu de uma reunião, falou alguma coisa útil para o cliente na reunião, orientou ele, pega o contexto, não precisa falar nome de cliente, você só precisa contextualizar com a situação e transformar isso em conteúdo. Botando para cara. Faça isso. E aqui, qual é o ponto? Não é sobre você virar um influenciador ou virar em si, um influenciador, um Pedro Neri da vida, um Anderson Hernandes, que são figuras que vocês conhecem mais, um contador CEO, o Rogério Famelli. Não é sobre isso. Até porque eles vendem para contadores. Você não vai vender para contador. Você vai vender para empresário. É sobre você virar referência. E influenciador não é número, tá? Influenciador não é você ter 10 mil, 20 mil seguidores, não. Porque se vocês soubessem da missa metade, o tanto de gente que compra seguidor só para mostrar número, porque até um detalhe que eu quero contar para vocês hoje. Se vocês não sabiam, tem pessoas que compram seguidores, tá? Mas tudo bem, cada um tem seu jogo. E aí que tá. Por que as pessoas compram seguidor? Deixa eu até entrar nesse ponto para vocês entenderem mais a fundo esse detalhe. Pensa comigo. Deixa eu pegar até um exemplo, a Luana até abriu o microfone agora há pouco. Luana, imagina que você quer contratar uma mentoria de vendas para o teu escritório de contabilidade, tá? Você quer contratar e você está ali no Instagram zapeando. Qual Instagram você acha que passa uma primeira percepção de mais autoridade? Um Instagram que tem 100 mil seguidores ou um que tem 500? Provavelmente você já vai pensar o quê? Porque nem sempre ter 100 mil seguidores todos eles estão ali ligados no seu conteúdo, querem o seu conteúdo normalmente. Às vezes só acharam uma coisa interessante, curtiram e ficaram ali, né? É o meu pensamento. Normalmente, é justamente o contrário. As pessoas, como o próprio David trouxe aqui nos comentários, elas olham para o número de 100 mil à primeira vista. Você não conhece a pessoa, você só procurou e encontrou um de 500 e um de 100 mil. Você vai no de 100 mil, por conta do número. Então, por isso que pessoas hoje comumente compram seguidores. E como elas fazem? Elas compram mês a mês. Estou falando para você fazer isso? Não. Não. Influenciar, com 500 pessoas você já consegue ter um papel de influência muito grande. Muito grande. Porque se dessas 500, 300 forem outros empresários que você consegue se conectar e fazer relacionamento com eles, você começa a se tornar cada vez mais influente para eles, nas decisões deles. É sobre isso. Influenciar não é só número. Muito pelo contrário. É sobre o quanto a sua opinião importa para os demais. E como que a sua opinião vai se tornar importante? Com você aparecendo. Com você tendo o teu tom de voz do jeito que você fala mesmo. Igual a Elianai comentou aqui que ela fala do jeito que ela fala nos conteúdos.
Não é sobre o ponto de ter números apenas. E qual é uma frase-chave que você tem que levar da nossa aula até o momento? As pessoas, elas compram de pessoas, independente que tenham empresas. Ah, eu tenho a empresa contábil X e eu tenho a outra empresa que vai me contratar. Quem toma a decisão no final? É a empresa, o CNPJ, ou é uma pessoa por trás do CNPJ? Um sócio, uma sócia? São as pessoas. Por isso você precisa se conectar com essas pessoas. E cada vez mais estão comprando das pessoas. Eu compro da DPG porque eu gosto muito da figura da Marta, uma figura que se conecta comigo. Eu compro da G4, que eu falei lá atrás, porque, por exemplo, a figura do Thales se conecta muito comigo, ou a do Alfredo. Eu compro lá do CCAV porque a figura do Pedro se conecta muito comigo. São exemplos de pessoas que botaram a cara para jogo e estão cada vez mais aparecendo, sendo vistas e se conectando com mais pessoas. Esse é o jogo. E por que isso funciona melhor na contabilidade? Primeiro, contabilidade envolve risco, ela envolve o que mais? Medo, dinheiro e imposto. Daqui, sendo sincero, tem uma palavra que as pessoas gostam que é dinheiro. Imposto elas não gostam, na sua grande maioria. Medo e risco, ninguém gosta. E aí, por que isso é importante? Por que isso funciona? Contabilidade vem de confiança, vem de segurança. Você vai confiar mais numa empresa que a pessoa aparece ou não aparece? Você sabe quem é o dono? Que na hora que o caroço apertar, você vai saber com quem falar. E o que o cliente quer em cima disso? Justamente o que eu acabei de falar. Ele quer segurança, clareza e alguém confiável. E como que ele vai encontrar esse alguém confiável se você tem vergonha de gravar conteúdo? Ah, Isaac, eu não gosto da minha voz, eu não gosto do meu rosto, eu não gosto do meu sorriso, eu não gosto nem do meu cabelo. O dia que você perceber que a única coisa que impede você de gravar conteúdo, de gravar vídeo, é você mesmo, você vai lá e grava. Ah, porque meu vizinho isso, meu vizinho... Não, no fundo é você. No fundo é só você que te trava. E você precisa querer gravar esse conteúdo, você precisa querer esse avançar. Porque se ninguém fizer, porque ninguém vai fazer por você aquilo que você mesmo precisa fazer. E quem transmite isso melhor? O contador, não o post institucional. O contador em si, ele precisa estar lá. Postar é importante? É importante. Mas um post institucional conecta muito menos do que o seu rosto aparecendo. Fez sentido essa parte? Conseguiram compreender? Sim? Estão comigo aqui na aula? Sim ou não? Ou já estão respondendo o cliente aí que reclamou? Que eu sei que é correria, gente. Eu sei que o cliente às vezes chama, a gente tem que parar ali, tá tudo bem. Mas tenta se manter aqui o máximo possível. E onde o contador deve liderar esse crescimento? Conteúdo. Instagram, YouTube, palestra. Pergunta aqui, tá? É bom que a gente está no menor número, até a gente está aqui em 18, 19 pessoas. Quantos de vocês já fizeram uma palestra na vida? Uma. Já palestrou em algum lugar? Responde, eu já. Já fiz, já fiz. Nunca. Palestra? Lembra que a gente falou lá atrás sobre ensinar e orientar? Numa palestra, você não tem mais possibilidade de ensinar e orientar as pessoas? Você não vai parecer muito mais confiável? Olha só o benefício de uma palestra. Você pode gerar recorte para postar nas redes sociais, você pode tirar boas fotos para postar nas redes sociais, você pode, inclusive, para quem está lá, se relacionar e passar mais autoridade para quem está ali, além do que você pode gravar a tua palestra, mandar para o YouTube, pensar para que eu precisaria para gravar minha palestra? Um tripé, um celular bom. Ah, um iPhone? Não, se você tem um Samsung, usa ele. Botar esse celular virado assim e
um bom microfone igual eu estou usando aqui hoje. Pronto. Você já consegue gravar o conteúdo inteiro da tua palestra e jogar esse conteúdo no YouTube. É outro tipo de conteúdo. Numa palestra que você faz. Você consegue também participar de outras palestras. Participar de outros eventos. Falamos sobre isso ontem no grupo, para quem acompanhou. Quando foi o último evento que não fosse contábil de empresários que você participou? Já participou de algum nesse ano? Responde aqui, sim ou não. Tenho certeza que muitos de vocês ainda não participaram de nenhum encontro de empresários esse ano. Mas de contador, talvez já. Ah lá, eu vou sábado, eu vou amanhã. Boa. E qual é a mentalidade que você tem que ir para esse evento? Primeiro, não adianta você ir ficar assim, ó. Ou anotar todo o conteúdo. Esses eventos não são em si só para você anotar conteúdo. Esses eventos são para você fazer justamente o que a gente sempre fala de network. Network é conexão. É você conversar com outras pessoas, é você abrir portas para essas outras pessoas falarem das dores delas. Por quê? O empresário está boiando sobre reforma, o empresário está boiando sobre o splint aí, boiando mesmo. O empresário está boiando sobre os outros regimes tributários. Tem empresário que, inclusive, não regularizou a empresa para o Simples, que foi sexta-feira. Olha o quanto de tema você tem para falar. Tem empresário que vai se lascar com a questão dos 5 mil, por conta de prolabore, que eles fazem lá do jeitinho deles, eles querem dar jeitinho, e vocês sabem bem disso. Então, olha o leque de oportunidades para você só perguntar e ele responder. E aonde você faz isso? Nos momentos de coffee, na hora que você chega no evento. Poxa, se o evento começa às 9, se você chega às 8, você já vai conversando com as pessoas que estão ali. Oi, tudo bem? Muito prazer, me chamo Fernanda. Nossa, amei seu óculos. Muito bonito. Onde você fez? Ah, eu fiz em tal lugar. Poxa, que legal. Inclusive, você é empresário? Você atua em qual segmento? Ah, eu atuo nessa. Pô, que legal. Tenho muitos clientes nessa área. Ah, você tem? Do que é? Você trabalha com o quê? Eu sou empresário contábil. Inclusive, sou especialista nesse seu segmento que você citou. E aí você começa a conversa. Gente, olha a oportunidade. Vocês ficam também só buscando empresário aqui. Gente, no evento. Trocando contato, marcando reunião para depois. Porque eu pergunto, quantos contadores será que fazem isso num evento? São pouquíssimos, vocês não acham? São pouquíssimos que têm essa mentalidade. E é justamente isso que eu quero colocar em você. Se você começa a pelo menos falar assim, cara, eu vou fazer pelo menos 2 eventos de empresários que tiver aqui na minha cidade, ou na minha região, ou nas cidades vizinhas, vou fazer pelo menos 2 por mês, com essa mentalidade. Eu duvido que você não gere novas reuniões, pelo menos para o teu escritório. Duvido. Se você fizer isso. Criar essa rotina, criar esse hábito. E ir com essa mentalidade pro evento. A Marta ontem mesmo estava lá no evento, já gerou um monte de oportunidade para ela. Mas você tem que ter essa visão de conexão. A pergunta que eu faço a partir disso é, você está disposto a pagar esse preço que só você pode pagar? Eu espero que sim. Porque tem muita gente que vai ouvir tudo isso que eu falei, vai falar, ah, tá, mas não vai fazer nada. Mas até aquele, eu espero que pelo menos uma pessoa escute o que eu estou falando e consiga de fato aplicar e de fato colher os frutos. Porque depende de você. Vendas. O que vendas vai trazer também? Vendas vai te trazer reuniões, vai te trazer cada vez mais possibilidade de você fazer diagnósticos estratégicos. Poxa, deixa eu fazer um diagnóstico sobre a sua situação, entender se de fato você está pagando o imposto correto, está pagando a mais, se você está enquadrado no regime tributário correto. Deixa eu fazer toda uma reanálise de precificação do teu produto, para ver se você está precificando correto ou se está errado. Uma análise da sua margem. Quantas empresas não têm prejuízo com margem? Acha que a margem está adequada e a margem está errada. A margem ideal para esse seu segmento é tanto e você está em tanto. Ah, Isaac, mas como que eu faço isso? Cara, você pode pesquisar, estudar. Eu não sou especialista nessa área. Pesquisa. Estuda. Vai atrás. Relacionamento. Investir em relacionamento com os clientes atuais. Você talvez marcar um café uma vez a cada 3 meses com seus clientes na tua sede, no teu escritório. Às vezes você investe pra caramba no escritório físico, bota uma sede bonita para na semana ir 2 pessoas. Ou se uma é muito. Poxa, você pode marcar um café com os teus clientes para falar sobre um tema, reforma tributária, ou para falar sobre um tema de interesse dele.
como gerir melhor pessoas, como demitir melhor, como saber demitir. Existem tantos temas que são úteis para o empresário e que você pode tomar à frente por meio desse relacionamento e se conectar. Além do que, isso vai envolver no quê? No teu posicionamento, que é você ter muito claro qual é o teu nicho. Se você não é nichado nesse momento, tudo bem, faz parte, é do jogo também. É você ter um discurso muito bem claro, e esse discurso claro é a construção de tudo isso que eu falei no conteúdo de hoje. Às vezes você não precisa nem ter um discurso tão profundo, gente, sabe por quê? Porque tem tanto contador que só fica dependendo de indicação, que você pode avançar nas outras áreas e às vezes já se diferenciar. Como eu disse lá atrás, quantos estão no YouTube e já postaram um vídeo? Vocês viram o número. Isso vai te trazer mais o quê? Mais autoridade, que te traz mais confiabilidade sobre o teu produto e teu serviço. Fez sentido? Sim ou não? Exemplos práticos. Contador que... Poxa, já falei isso. Olha que é engraçado, parece que eu crio o mapa, mas eu vou me antecipando, né? O contador que grava vídeos simples explicando erros comuns, mudanças fiscais, alertas importantes. E como tem tido alerta importante, hein? Como tem tido alerta importante esses últimos dias? Cada dia é uma novidade, ou uma lei que muda, uma alíquota nova que sai, principalmente sobre reforma. Contador que faz o que mais? Faz live pontual, aparece em eventos, é indicado como especialista. Essa questão da live aqui, ó, vamos lá. Vou perguntar aqui para vocês. Quantos de vocês já fizeram uma live no YouTube ou no Instagram? Uma live. Uma. A gente não fala que o mais visto vence o melhor? Escuta isso aqui. É claro que isso é um movimento já antigo. Talvez funcione, talvez não, mas funcionou para muita gente. Live todo dia. Se você cria uma rotina de 15 minutos, 8 horas da manhã, você abrir uma live no Instagram e falar de coisas interessantes para o teu público, concorda comigo que uma hora ou outra as pessoas vão começar a virar chaves? Vão começar a te ver de uma forma diferente? Na época da pandemia, muita gente fez dinheiro com isso. Muita gente conseguiu crescer a empresa com isso, com live. Até que virou um saco, né? Porque a gente abria lá 8 horas da noite, o Instagram era cheio de bolinha de live. Hoje, quantas pessoas estão fazendo? Muito pouco. Mas, por exemplo, perguntar aqui para vocês, um cara muito polêmico, inclusive, do mercado fitness. Vocês conhecem Guto Galamba? Já ouviram falar nesse cara? Ou Cariani? Um desses dois, Guto Galamba ou Cariani? O Vini já. Deixa eu ver quem mais aqui já ouviu. Ninguém ouviu? Nunca ouviram? Já ouviram falar em Thiago Brunet? Thiago Brunet já? É alguém que para vocês é conhecido? Nunca ouviu também Thiago Brunet? Ah, tem gente que já ouviu. O que ele faz? Todo dia ele tem um café com destino, não tem? Aquilo é uma live. Você pode fazer um café com o empresário. Você tomando um café. Olha isso aqui. Olha esse conselho que você pode fazer a partir de hoje. Você suponha que você toma café 7 horas da manhã. 7h30. Você tem seu horário do café, pelo amor de Deus. Se você não tem seu horário do café, já tem algo errado na tua rotina. Aí você já precisa rever algumas coisas aí no teu dia a dia. Mas provavelmente tem um horário para você tomar um cafezinho ali. O que te impede de botar teu celular aqui, ó, apoiar em algum lugar, abrir uma live no Instagram que seja e começar a falar e tomando café. Falar sobre empreendedorismo, sobre gestão, trazer conselhos e dicas por 15 minutos. Esse conteúdo você pode depois baixar e transformar em corte. Ah, eu não tenho tempo para gravar. Tá aí a solução. Eu perguntei sobre o Cariani por quê? O Cariani, o que ele fez? Ele transformou a rotina dele em conteúdo. Ou seja, ele pegou uma pessoa, um profissional, que acompanha ele a todo momento. Ele vai visitar uma pessoa, tem essa pessoa filmando. Ele vai fazer isso, tem uma pessoa filmando. Você visita cliente? Me responde, você visita o teu cliente pelo menos uma vez no mês que seja? Ele te pede para ir na empresa dele ou falar com você? Responde aqui, sim ou não? Ah, eu não tenho, Isaac. Ah, eu visito. Pelo menos um cafezinho eu tomo. É um conteúdo.
Como que eu faço esse conteúdo? Gente, ó, tô aqui, ó, você pega, não tem um social media. Você vira o teu celular assim e fala, gente, hoje eu vim aqui, eu vou visitar o meu cliente assim, assim, assado, é uma empresa desse segmento, tal, vou fazer isso, isso, aquilo. E vai gravando, gente, tô chegando aqui, ó, cheguei aqui, ó, no lugar, e grava o conteúdo. Faz, mas isso é conteúdo. Vai gerar mais conexão, as pessoas vão olhar para você e falar, caramba, que diferente esse contador. Cara, que interessante, gostei dele. Quando a pessoa fala essa frase, gostei dele, pronto, se conectou com você. Uma hora ou outra que ele precisar, ele vai atrás de você. É justamente isso que toda essa questão do contador aparecer que faz a diferença, é o gostar de você. E aí, cada vez mais, você é visto como especialista. Virou a chave? Prestou atenção em uma coisa que você poderia estar fazendo e não está? Depende de você agora. Isso aqui que eu falei, de você abrir uma live, botar uma live todo dia tomando café, você não precisa pagar para ninguém. Para ninguém. É só apertar o botão, tomar o café e falar. Isaac, eu tenho vergonha de falar. Sabe o que você pode fazer? Você tem filho? Você tem irmão? Você tem alguém que toma esse café com você? Vai conversando com essa pessoa. Começa a conversar com essa pessoa enquanto você vai tomando café. E nem lembra que tem a live ali, depois você só fecha. Melhor que isso, só dois disso, gente. E qual que é o resultado disso? Obviamente, geração de mais confiança, diminuição das objeções e cada vez mais você consegue cobrar mais, porque o teu ticket fica maior. O que não é Founder-led Growth? Primeiro de tudo, virar blogueiro. A primeira coisa que você vai ouvir quando você começar a produzir conteúdo é, virou blogueirinho, não sei o quê. Não virei blogueirinho. Não. Segundo, não é você ficar postando dancinha, fazendo essas trendzinhas do momento sem estratégia. Tô falando que você não pode fazer? Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas existe estratégia por trás do conteúdo. Quem é que conhece Contador Revoltado? Fala assim, Isaac, eu conheço Contador Revoltado. Eu conheço. A Fernanda conhece, vai até nos eventos dele. Vocês acham que aqueles memes, aquelas coisas que ele posta do dia a dia lá, rotina do contador, é aleatório? Não é. É estratégia. Porque você vê aquele conteúdo, você compartilha com outro contador, você se identifica com aquele conteúdo, você acha engraçado, você começa a seguir ele. É estratégico. E não é dancinha. Não. É conteúdo estratégico sobre humor. Não é expor a tua vida pessoal. Nossa, sabe essas novelinhas que tem por aí? Eu vejo um monte de novelinha aí dessa galera, pessoal que não é isso também. Não é você fazer isso. E não é sobre você trabalhar mais também. Não. Como eu falei, você pode transformar algumas situações da tua rotina em conteúdo. Um pós-reunião, um café, como eu citei, uma visita a um cliente, é conteúdo. E você não precisa, você pode ter uma pessoa que te ajude com isso? Pode. Mas você não precisa, você pode começar você mesmo. Mas eu preciso de um celular melhor, um microfone. Começa. Faz. Depois você vai melhorando. Eu sei que a gente quer começar com tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Mas adianta, às vezes, você gastar 3 mil em equipamento, 5 mil, 10 mil e não gravar? Não fazer? Ou contratar uma pessoa que você vai contratar a pessoa, por exemplo, para gravar tua vida. Tá, beleza, mas e o que ela vai fazendo depois? Fora os encargos que você vai ter com isso. Começa. Vai fazendo. Depois você vai avaliando na tua rotina se você precisa de mais pessoas, se você precisa de alguém, se você precisa de mais equipamento, você vai melhorando. O que é todo esse movimento? É você ter uma comunicação com estratégia, é você ter uma autoridade intencional e uma presença com propósito. Presença com propósito é claro, você ter um objetivo. Comunicação estratégica é você ter o seu tom de voz, falar do seu jeito. E autoridade intencional é justamente você saber o porquê você quer se tornar aquela autoridade. Por que eu estou fazendo tudo isso? É por conta disso, porque eu quero ser visto dessa forma pelas pessoas. Então, tá bom. É porque eu quero chegar em mais pessoas. E qual é a estrutura simples para você começar? Primeiro, um canal principal, seja Instagram ou YouTube, recomendo os dois. Ter uma pauta semanal.
ter uma mensagem clara. Eu ajudo empresários a resolver sua precificação. Eu ajudo empresários a pagar menos imposto. Eu ajudo empresários a ter uma vida mais tranquila. Eu ajudo empresários a entender seus números. Eu ajudo empresários a tomar decisões melhores. Quantos exemplos eu já não dei aqui de coisas que você faz, hein? De graça. Exemplo, ajudo médicos a pagarem menos impostos dentro da lei. Aqui está a estrutura. Canal, o que fazer e o que falar. Qual que é o impacto disso no teu faturamento? Que aqui é a parte que vai mais importar para você. Leads cada vez mais qualificados, porque lembra que a gente falou sobre o ensinamento? Se a pessoa antes não tinha uma noção sobre um assunto, ela não tende a ficar muito mais sensível para um outro tema que ela viu durante uma palestra? Ou uma aula como essa? Por exemplo, antes da gente começar a aula, talvez você não estivesse tão disposto a fazer live, mas eu dei essa dica para você, você já pensou, quero começar. Falei sobre a questão de visita ao cliente. Talvez você nem tinha pensado sobre isso, mas já começou a pensar, posso fazer isso aí também. É transformar isso em rotina, porque isso vai te trazer leads mais qualificados com consciência maior. É menos negociação de preço, porque as pessoas vão ter mais vontade de fechar contrato contigo. Mais opção para fazer mais upsell, que ou seja, aumentar contratos, ter mais indicações. Percebe como uma ação ou algumas ações que você decide fazer, que você decide tomar no teu escritório, impacta em tanta coisa, impacta em ter mais leads com qualificação maior, impacta em precisar negociar menos, impacta em você conseguir aumentar o preço ou oferecer novos produtos para quem já é teu cliente, impacta em você receber mais indicações. E qual é a regra disso tudo? É que quando o dono aparece, o valor sobe. Quando o dono bota a cara, você valoriza mais. E você ainda com vergonha. Ou com timidez. Lembra, vergonha não paga boleto. E qual a mensagem final da nossa aula de hoje? O crescimento do seu escritório passa inevitavelmente por você. Porque só você pode fazer aquilo que você tem que fazer. Pergunto para você que acompanhou a aula de hoje até aqui. Te ajudei? Fui útil? Você conseguiu colher pelo menos algum fruto daquilo que eu entreguei? Agora, eu espero de coração. Se você que ficou comigo aqui até agora, 9h45, mais de 45 minutos de conteúdo, estou quase sem voz aqui, que eu fico rouco, porque eu mudo o tom de voz, começo a gritar, eu falo alto. Às vezes até atrapalha com as pessoas que eu estou na sala, né? Mas é que eu quero te ajudar. Eu quero impactar a sua vida de alguma forma positivamente. Eu quero que você avance com o teu escritório, eu quero que você tenha resultados. Só que como essa frase está aqui, estampa isso, escreve isso, bota isso visível nessa sua semana, tira print. O crescimento do seu escritório passa por você. Mais ninguém, não é seu sócio, seu sócio pode te ajudar, essa parte não. Mas não é teu funcionário só, não é teu cliente, não, é você. Leva isso e bora para cima.